Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo a Timóteo. Essa é o início de mais uma etapa do Evangelho, agora as cartas a Timóteo. 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Esta carta serve de orientação a Timóteo, um jovem líder da igreja primitiva. O apóstolo Paulo lhe dá conselhos sobre a adoração, o ministério e os relacionamentos dentro da igreja. E Timóteo era alguém muito ligado a Paulo, e Paulo tem um carinho especial por ele, considera um filho. E ele vai dando as orientações, e Timóteo é um grande sustentáculo da igreja nascente, lidera com muita sabedoria, com muita humildade, e sempre buscando apoio no seu tutor, que é Paulo. Um tutor espiritual, no caso. Capítulo 1 de 1 Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele já faz a saudação, mostrando que ele procura seguir a Deus, procura estar em sintonia com o Evangelho de Jesus e considera Timóteo um filho na fé, aquele que trabalha pelo aprimoramento da região, pelo aprimoramento da religião entre aquelas pessoas que ali estão. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábula ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Nós temos que treinar a colocar os padrões do Evangelho, os padrões dos ensinamentos cristãos, para que todos nós possamos seguir com amor, com responsabilidade e com discernimento perante a justiça divina, para que sejamos bons seguidores do Cristo. E não começar a criar muito subterfúgio para explicar. Explique-se naturalmente. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. A fé tem que ser sincera, o coração tem que estar puro e a consciência tranquila naquilo que nós estamos fazendo. Esse é o compromisso dos cristãos, é a nossa luta para colocarmos em prática no nosso dia a dia esses ensinamentos sagrados que devem pautar a nossa existência. Do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Todos nós temos esse problema. Muitas das vezes queremos ser doutores da lei e a gente começa a não entender e acaba por explicar algo de forma equivocada. Se a gente não entende, temos que ter humildade. Eu falo, não entendi, ou passa e vai para frente, para onde é mais fácil de explicar. E as vãs contendas não edificam, as vãs contendas não trazem benefício, as vãs contendas não nos sublimam a alma. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sadonitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. E aqui ele mostra onde existe a aplicabilidade do Evangelho. Se nós estamos estudando o Evangelho, se nós estamos pesquisando o Evangelho, se nós estamos tentando estudar e entender o Evangelho, nós estamos comprometidos com a lei, nós estamos comprometidos com as bênçãos do Senhor, com as bênçãos do céu. Todos nós vamos trabalhar intimamente para tentar nos fazer melhor, vamos trabalhar intimamente para tentar
colocar os pontos de partida necessários ao nosso caminhar evolutivo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, se a gente está estudando o Evangelho, nós temos que entender essa palavra de Paulo se aplica a nós. Na época, ele aplicava a ele, e hoje nós temos que aplicar a nós. Se ele veio para salvar os pecadores, se nós estamos estudando, tentando explicar, nós somos o principal. Certo? Mas por isso, alcancei a misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, toda a bondade que Jesus trouxe para nós e demonstrou para com Paulo, nós devemos entender que ele também tem para com todos nós a mesma longanimidade, esperando que nós passemos a dar bons exemplos de vida para caminharmos no sentido crescente da evolução e nos tornarmos melhores, nos tornarmos bons trabalhadores do bem, nos tornarmos bons criadores de condições melhores para a nossa existência. E crer em Cristo para a vida eterna, entender que ele trouxe a mensagem de que o Espírito vive para sempre. Que o Espírito tem uma vida contínua, ora no plano espiritual, ora na matéria, em palcos diferentes, mas os atores da vida mais ou menos são os mesmos. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível e único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Honrar e gloriar a Deus. Agradecer a Deus as oportunidades, agradecer a Deus por podermos estar aqui conversando, trocando informações. Sim, trocando informações que a gente posta, vocês podem colocar dúvida embaixo nas perguntas, podem interagir conosco, mesmo virtualmente, mas nós estamos procurando integrarmos uns com os outros e glorificarmos a Deus pela oportunidade de podermos fazer essa tarefa. Este mandamento eu te dou, meu filho, Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Ou seja, os Espíritos já tinham trazido para eles informações de que Timóteo tinha que trabalhar e tinha por missão divulgar o Evangelho entre os povos, o povo da Acaia, que hoje é a Turquia, Macedônia, Grécia. Ele tinha que andar por todas aquelas 3 regiões, dando continuidade, dando assistência ao trabalho iniciado por Paulo, que era onde ele tinha que militar naquela caminhada. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram o naufrágio da fé. Então, se você tem boa consciência, você tem que saber onde existe o naufrágio da fé, você tem que evitar. Haja sempre com amor, com responsabilidade e com boa consciência. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E aqui Paulo dá um puxãozinho de orelha, alerta que algumas pessoas ele orava por eles. Mas desses 2 que blasfemavam demais, ele deixa entregue ao inimigo, para que eles passem a tomar consciência de suas responsabilidades e agirem com outro patamar de entendimento, com outro patamar de realização íntima. E assim, mais uma etapa concluída, que as bênçãos do Evangelho de Jesus estejam sempre nos envolvendo e fortalecendo, nos dando força para prosseguir a nossa jornada evolutiva. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre presentes em nossos lares, em todo o nosso ambiente onde nós estivermos.